Muito bem-vindos novamente a essa carta semanal do Instituto Mises Brasil. Desde que nós interrompemos a carta semanal, já faz algum tempo, eu passei também a ser colunista da Folha de São Paulo, onde eu estou tendo uma maravilhosa experiência e um bom feedback de um público que normalmente é de esquerda. Tem sido bastante divertido, eu já escrevi 12 ou 13 colunas na Folha e tem sido bastante proveitoso, na minha opinião, falar com um público que não é de convertidos. Por isso que eu acho nobre a gente ter essa conversa. E eu quero falar sobre a minha última coluna. Eu tenho escrito às quartas-feiras. Toda quarta-feira na Folha sai a minha coluna. E essa última coluna, eu falei, o título é Pela Liberação de Todas as Drogas. E eu fiz um título um pouco mais bombástico, e eu quero explicar aqui um pouco a posição, que não será surpresa para a maioria de vocês, certamente, mas eu acho que discutir um pouco o que está por trás disso é importante. Eu abomino as drogas em geral. Acho que drogas fazem mal, né, pelo próprio nome, fazem mal, podem viciar, causam alterações de estado emocional que te tiram de controle. Quer dizer, a gente sabe o inferno que são as drogas. Agora, o álcool também é uma droga, o tabaco, o fumo também é uma droga, e são drogas que causam muitos danos e são lícitos, né? Ao contrário de outras drogas que são consideradas ilícitas. O álcool é considerado pela Drug Science como a droga que mais causa dano a si e a terceiros, numa combinação das duas coisas, mais do que crack, cocaína, etc. Vale a pena ler essa pesquisa, que inclusive influenciou o debate no Reino Unido e as políticas públicas lá de reclassificação entre as drogas, né? E o tabaco é a droga considerada a que mais vicia, e elas são lícitas. Então já tem aí uma questãozinha que nós temos que refletir. O que é o âmago da questão? O Estado tem que dizer para você o que você deve ou não consumir? Tem que tirar de você todos os perigos? É ele que tem que fazer isso? Ou somos nós, a nossa família, a educação que nós damos aos nossos filhos? E eu acho que se a gente acredita que o Estado tem o poder e a sabedoria para proibir o que a gente não deve consumir, chegar perto, isso tende a não dar certo. E é esse um pouquinho que eu quero discutir aqui. Agora, que drogas são ruins? Sim, mas o mundo é repleto de coisas péssimas. Inclusive eu faço um exemplo no livro, na coluna, perdão, que irritou, eu fiz uma brincadeira, mas que irritou os leitores de esquerda, que eu digo, olha, a pior droga do mundo são livros socialistas, porque causam a maior destruição a mentes e civilizações. E eu mesmo não quero proibir, eu não acho correto que se proíbam livros socialistas. Então por que eu proibiria as outras drogas? Então, eu, de novo, sou contra as drogas, mas acho que não é o Estado que deve controlar o que você ingere, né? Até coloquei também qual é a diferença entre controlar o que entra pela boca do que sai pela boca, que é dar uma opinião. Se você delega ao Estado, ele pode fazer qualquer outra coisa, que é o que ele tem feito, esse Estado todo-poderoso que coíbe a nossa liberdade o tempo inteiro. Agora, além de tudo isso, será que essa proibição tem tido efeito? Tem funcionado? E quais são os danos que a proibição causa? E aí eu mencionei no artigo sobre a experiência americana, que lá foi alterada a Constituição. Veja bem, num processo ainda mais complexo que a nossa. A gente viu o que aconteceu aí na Previdência, a complexidade que ainda está em curso. Nos Estados Unidos ainda é mais complicado, porque tem que ser referendado por 2/3 dos estados. E quase todos eles, além de, obviamente, o Congresso, o Senado e a Câmara de Deputados americana, trocou a Constituição para proibir o álcool em 1919. E o que aconteceu?
o que se esperava que a saúde melhorasse, que a criminalidade caísse, né, que o absenteísmo caísse, e o que aconteceu foi justamente o contrário. E dali começou a ser descoberta a chamada lei de ferro dos entorpecentes, que quando você proíbe o entorpecente, o que você causa é com que o mercado negro, criminoso, produza entorpecentes mais perigosos, de menor qualidade e mais potentes especialmente. E assim nasceu inclusive o crack. Então as consequências não previstas da política de proibição são horríveis, né? A gente vê até hoje, as Nações Unidas começaram com essa política de proibição mundial em 1961. São 189 países signatários desse acordo de entorpecente, dessas substâncias controladas, que cada vez mais a lista cresce, porque se inventam novos medicamentos, novas drogas, e todos tentando coibir esse troço. Só que diminuir a disponibilidade? Não. A droga é disponível para qualquer um que tem um WhatsApp, ou em qualquer esquina de uma cidade grande, você tem disponibilidade de drogas. O problema é que elas são sem controle de qualidade, podem ter sido feitas no fundo do quintal, né? Então, você veja que isso aí continua existindo. Essa proibição não teve esse efeito, e teve outros efeitos muito ruins. Teve o efeito da corrupção, que é necessária do ponto de vista da criminalidade para fazer essa distribuição dos entorpecentes para o mercado. Eles têm que corromper a polícia, o executivo, a justiça, tem que se infiltrar na política, né? Como no Brasil a gente já tem início de evidência, como aconteceu na Venezuela, que é hoje considerado um narco-estado. Então você tem essa consequência. Se infiltram para ficar em toda essa estrutura estatal que teria que coibi-los, mas que entra na corrupção. E isso é natural que ocorra isso, porque existe um mercado querendo comprar. Então você torcer para que não ocorra essa corrupção, simplesmente se você pagar a um policial, um juiz, só para olhar para o outro lado e tal, compensa muito, né? É uma tristeza que exista gente com essa amoralidade ou imoralidade, mas é assim que acontece. Os efeitos práticos dessa guerra estão aí. Uma corrupção generalizada e a guerra às drogas, essa bandidagem nas grandes cidades brasileiras, urbanas, bala perdida, risco, toda essa grande violência tem muito a ver com essa política de proibição. Então, pessoal, para resumir, eu refiro de novo a minha coluna, acho que vale a pena ler, mas eu queria alertar para que muitas vezes a gente tem boas intenções, mas que causam resultados lastimáveis, e é isso que a gente está vendo com as drogas. Eu acho, portanto, que a gente deveria remover a proibição às drogas e nós termos a responsabilidade, como pais, como cidadãos, de controlar isso, seja controlar as pessoas, nossos filhos, as pessoas queridas, como também acontecer como é com o álcool e o cigarro, né? No caso das drogas, haveria certamente um controle não só de qualidade, mas também de quantidade, né? A pessoa tem, infelizmente, o direito até de se suicidar. Quem somos nós para dizer o que ela bota na boca dela? A gente tem que educar, tem que dizer que é uma porcaria e tal, né? Tem que ter um arcabouço, como é no caso do álcool e fumo, de controle, de educação, ensino para que não haja um consumo irresponsável, né? E liberar as drogas, na minha opinião, será muito mais produtivo do que a proibição. Boa tarde a todos.